A luz dourada do sol poente derramava-se pelas janelas enfeitadas do palácio, tocando o rosto severo do sheik bilionário. Seu olhar fixo e sombrio vagava pelo mapa estendido à sua frente, onde linhas vermelhas indicavam a rota de seus negócios ameaçados. Sem palavras, ele apertava as mãos. O peso da responsabilidade esmagava seu peito com a força de 1000 tempestades. O emirado estendia-se imponente ao redor, um reino de luxo e tradição, onde palácios reluziam como joias sob o céu do deserto. Tapetes persas cobriam os mármores frios, enquanto o aroma intenso de incenso misturava-se ao sussurro distante do vento, que passava pelos lampiões de ouro pendurados em colunas altíssimas. Dentro daquele mundo de opulência, a simplicidade ganhava forma nos passos firmes e ligeiros de Layla, a humilde empregada, cujo olhar brilhava com uma sagacidade incomum. Layla ajeitava discretamente um vaso de flores de jasmim, sentindo o coração acelerar diante do silêncio pesado que dominava a sala do trono do sheik. Seus olhos captavam cada detalhe que parecia escapar àqueles rodeados de ouro e prestígio. Enquanto os advogados tentavam, sem sucesso, decifrar a intricada disputa que ameaçava os negócios do poderoso homem, ela permanecia observando, absorvendo as entrelinhas que eles ignoravam. O sheik rupturava entre a impaciência e uma dor oculta. A arrogância usual dava lugar a um cansaço que só os homens que tudo têm e nada controlam conhecem. Quando Layla cruzou seu caminho, os olhares se prenderam por um instante. Ele, uma força da natureza aparentemente inabalável. Ela, uma chama inesperada em meio à escuridão da crise. A disparidade entre eles era um abismo silencioso, mas um fio invisível, urgente, começava a tecer uma conexão profunda, repleta de admiração e desconfiança mútua. Nem mesmo 11 advogados conseguiram solucionar isso, murmurou ele, em uma voz rouca, quase reprimindo um grito interno. Layla inclinou a cabeça, a curiosidade raivosa brilhando em seus olhos negros. O poder não é tudo no fim das contas, sheik, respondeu ela com um fio de coragem. Às vezes, a resposta está onde ninguém ousa olhar. O silêncio dançava entre eles, carregado de promessas não ditas e perguntas que enxerga além das posses e títulos. O palácio, com aquele choque de luxo e simplicidade, parecia ser um palco para algo maior do que disputas comerciais. Ali pulsava um conflito humano, íntimo e urgente. Enquanto o deserto silenciava lá fora, dentro da sala, uma chama se acendia. Layla havia percebido algo. Um detalhe tão sutil que os mais renomados especialistas deixaram passar. Um murmúrio quase inaudível na trama jurídica. Um documento perdido enterrado sob camadas de papéis irrelevantes para os outros, mas claro para seus olhos atentos. Eu encontrei. 2 minutos é o suficiente para virar esse jogo, disse ela, a voz firme, revelando uma confiança inesperada. O sheik arregalou os olhos, entre assombrado e incrédulo. A tensão que permeava o ar prometia que dali em diante nada seria mais como antes. O inesperado vínculo entre o sheik bilionário e a empregada estava prestes a abalar não só os alicerces de seus impérios, mas também as barreiras que a tradição, o poder e a inveja tentariam erguer. Se você chegou até aqui, deixe seu like, comente o que acha que Layla descobriu e inscreva-se para não perder o próximo capítulo desta história eletrizante. Afinal, no mundo do sheik bilionário, o inesperado é apenas o começo. Violeta. Enquanto as últimas fagulhas do sol se despediam no horizonte do deserto,
O sheik bilionário permanecia imóvel, como se o próprio tempo se dobrasse ao seu redor, o olhar preso naquela carta que Laila acabara de lhe entregar. A franqueza daquela jovem simples o atingia mais fundo do que ele jamais admitiria. Ele estudou minuciosamente o documento antigo, as palavras rabiscadas à mão em tinta desbotada, trazendo uma verdade esquecida, enterrada entre contratos recentes que ora pareciam castelos de areia prestes a ruir. A descoberta de Laila, inesperada e precisa, poderia significar o resgate do império que os inimigos queriam ver destruído. Mas havia algo mais, um risco invisível que se escondia nas entrelinhas, como uma serpente silenciosa pronta para atacar. O silêncio na sala tornou-se quase insuportável. O aroma do incenso de rosas ainda flutuava no ar, misturando-se ao perfume marcante do sheik, criando uma aura densa de mistério e tensão. Laila, alguém acostumada à sombra do palácio, sentia seu coração tamborilar contra as costelas. A ousadia em suas palavras anteriores não a havia abandonado, apesar do medo que crescia dentro dela. Ela quase podia ouvir o conflito interno dele. A máscara de impassibilidade ameaçava rachar, revelando uma vulnerabilidade que ninguém mais tinha direito a ver. "Você não entende a gravidade disso", murmurou o sheik, os olhos negros agora fixos nos dela, uma mistura de desconfiança e reconhecimento. "Se essa informação vazar, não apenas perderemos nossa posição, mas todo o emirado poderá sofrer as consequências." Laila inclinou levemente a cabeça, seu rosto uma mistura de determinação e cansada coragem. "Eu sei onde está a fraqueza deles", disse, a voz baixa mas firme. "E não devemos só jogar com as cartas que temos, mas realmente dominar o jogo." Ele cambaleou, como se o peso de 1000 segredos e decisões desabassem sobre seus ombros. Aquela mulher, uma simples empregada, sequer devia ter acesso a esse nível de conhecimento. O abismo entre suas vidas parecia intransponível, e ainda assim... "Como você conseguiu isso?" A pergunta escapou entre seus lábios, quase em sussurro. Laila engoliu em seco. Não era apenas a surpresa que a fazia hesitar, mas o medo das consequências. Ela deixou escapar um pequeno suspiro frio, enquanto as lembranças daquele momento em que encontrou o documento retornavam como lâminas afiadas. "Foi por acaso", disse ela, lutando para não parecer indignada, "mas também por insistência. Às vezes o que está mais óbvio é o que os poderosos escolhem não ver." Ele parecia absorver cada palavra, sua mente afiada, trabalhando para conectar os pontos que até então estavam escondidos, sob uma manta de arrogância e distrações. E quem mais sabe disso? A próxima questão veio, pausada como o risco de fazer inimigos invisíveis. Laila desviou os olhos, o rosto traindo um perigo invisível. "Se se sabe, não é mais segredo. Tenho medo que, se não formos rápidos, já estejam nos passos que estamos prestes a dar." O sheik respirou fundo, o ar quente do deserto entrando pela janela entreaberta. Por um momento, aqueles dois mundos tão distintos se encontraram na mesma dimensão. O do império e o da simplicidade. O do poder e do instinto. Um ruído súbito chamou a atenção. O estalar da madeira antiga na porta. Um homem alto e vestido com um jalabia branco surgiu, seu rosto endurecido pelo tempo e pelas responsabilidades. Era o conselheiro real, sempre presente nos momentos de crise. "Vossa Alteza", sua voz, grave, reverberou com uma formalidade que parecia tentar conter a tensão no ambiente. "Os rumores já começaram. Inimigos circulam pelos corredores, sondando nossas fraquezas.
O sheik falou sem olhar para ele, a mente ainda fixa em Layla, e na reviravolta inesperada que ela oferecia. Prepare nossa próxima investida, e cuide para que ninguém descubra que fomos surpreendidos. O conselheiro assentiu e se retirou, deixando silêncio de volta aos dois. Layla sentiu que aquele era um momento decisivo. O sheik bilionário, com toda a sua imponência e reservas, acabava de abrir uma fresta na armadura que poucos tiveram a coragem sequer de intuir. Se confia em mim, ela ousou, dando um passo adiante. Deixe-me ajudar a virar essa página que tantos tentam apagar. Não sou apenas uma empregada. Sou sua aliada. O olhar dele foi intenso, penetrante, como se buscasse ler a alma daquela mulher que desafiava não só os códigos do palácio, mas também seu próprio orgulho. Por um instante, o tempo pareceu suspender-se. O ruído distante do deserto, quase como uma orquestra invisível para aquele diálogo silencioso. O sheik não disse nada, mas uma decisão foi tomada. Amanhã, ao romper do dia, disse ele, a voz firme, comandando o destino daquela aliança improvável. Prepararemos um jogo que ninguém poderá prever. Layla assentiu, sentindo as paredes frias do palácio perderem parte do peso esmagador, substituídas por uma faísca tênue de esperança. Quando ele se virou para abandonar a sala, um movimento sutil não passou despercebido. Um envelope escuro deslizou pelo chão, vindo debaixo da imensa mesa de mogno. Ela o pegou com curiosidade e hesitação, sentindo o calor estranho de um segredo ainda mais perigoso. Ao abrir, seus olhos se arregalaram. Ali não havia apenas documentos, mas provas que poderiam destruir tudo que o sheik considerava inviolável. Uma traição próxima, a sombra de uma conspiração que vinha de dentro. O silêncio da noite abraçava aquele momento, e o coração de Layla se apertava. Ela sabia que aquela descoberta mudaria para sempre o curso daquela história. E no reflexo da lua crescente nas janelas douradas, um presságio se formava. Nem toda aliança é salva pelo poder. Nem todo segredo pode permanecer enterrado. O sheik bilionário viraria sua atenção para essa nova ameaça, mas não sem antes encarar o maior desafio que já enfrentara: confiar em alguém tão inesperado quanto Layla. E naquela noite, enquanto as estrelas brilhavam implacáveis no céu desértico, um destino estava prestes a ser selado. A batalha real, tão antiga quanto a areia do deserto, começaria silenciosa, entre sussurros, olhares e segredos que poderiam ser a ruína ou a salvação de um império. Só restava saber quem seria o verdadeiro inimigo, o que espreitava nas sombras, ou aquele que jogava no claro com uma máscara jamais derrubada. A carta repousava na mão de Layla, seu conteúdo mais pesado do que qualquer tesouro que ela pudesse imaginar. As palavras, escritas com pressa e medo, revelavam uma traição sutil que ameaçava tudo. O sheik bilionário, ao seu lado, sentia os dedos latejarem de tensão, cada sílaba gravada em sua mente como aço ardente. O silêncio entre eles era intratável, palpável como o perfume doce e denso do incenso ainda fumegante no ar. Algo havia mudado naquele instante. O que antes era um abismo de status e desconfiança começava a se preencher com um fio tênue de entendimento complicado. Layla ergueu os olhos encontrando o do sheik, escuros como poços profundos. Aquela névoa de poder e dor parecia prestar atenção ao seu coração pulsante, com a mesma intensidade
que as palavras que nunca haviam cruzado seus lábios. Este envelope, ele suspirou, finally dando voz à tempestade interna, pode ser a ruína ou nossa salvação. O que exatamente você viu? Ela hesitou um instante. O peso de suas descobertas não era apenas burocrático. Carregava o cheiro de ameaças veladas, rostos mascarados por lealdades falsas, e a sombra de quem desejava destruir não só negócios, mas vidas. Existem documentos que comprovam uma aliança secreta. Sua voz saiu tamanha a gravidade, entre um dos principais conselheiros do Emirado e um conglomerado estrangeiro que deseja tomar nosso território. Eles traem o próprio sangue. O sheik apertou os lábios, sentindo uma angústia que lhe queimava as entranhas. Conspiradores dentro de sua própria corte. A ideia era uma lâmina que sangrava não apenas seus planos, mas sua alma. Essa infiltração, ele murmurou, explica o aumento inexplicável de ataques aos nossos negócios. Alguém aqui está vendendo nosso sangue por dinheiro. Isso, ergueu a carta. A voz se quebrava ao tentar conter o furor. Isso é uma sentença de morte para todos. Layla permaneceu firme, o olhar cortante, revelando uma coragem que ele nunca pensou encontrar naquela simplicidade que sempre menosprezara. Não podemos esperar que os outros vejam isso. Nem confiamos em quem deveria nos proteger. Mas ainda temos tempo para agir, disse ela, determinada. O sheik afastou-se da mesa, o tecido da túnica ondulando como as dunas que cercavam seu império. Aquela figura que inspirava tanto medo quanto admiração. Ele sabia que Layla falava a verdade e que naquele momento ela não era apenas uma simples empregada, mas a única. Aliada real. Amanhã será decisivo, falou ele, apertando os punhos. Convocarei os que podem estar limpos o suficiente para enxergar além da sombra. E você? Virou-se para ela, com olhos que cintilavam entre a dureza e um respeito silencioso. Terá meu ouvido. Não vou permitir que ninguém destrua tudo o que construí. O ar da sala parecia carregado, denso, e o cheiro do jasmim nas flores quase não conseguia disfarçar o amargor daquele momento. No silêncio que os envolvia, um leve som interrompeu a tensão, o tilintar de uma pulseira ao chão. Layla baixou-se devagar para recolher o objeto. Uma joia de valor inestimável, delicada, com uma pequena gravação que chamou a atenção do sheik imediatamente. Ele reconheceu na hora. Era uma lembrança da falecida esposa, presente que jamais deveria ter saído daquele santuário. Isso não deveria estar aqui, disse. Ele, a voz baixa, mas carregada de reprovação e dor. Layla moveu a pulseira na mão, intrigada, sentindo o peso do segredo que aquela peça carregava. Quem havia deixado ali? Um inimigo provocando? Ou alguém tentando vender sua própria alma? Antes que pudesse perguntar, a grande porta de Mogno rachou com um estrondo. O conselheiro real entrou novamente, seus olhos tensos e cheios de preocupação. Vossa Alteza, anunciou em voz baixa, quase insuportável. Os rumores se espalharam além do que esperávamos. Inimigos disfarçados circulam hoje à noite. Precisamos agir rápido. O sheik assentiu, mas os olhos desviaram para Layla. Aquele vínculo crescente tinha que se fortalecer, pois estavam prestes a enfrentar uma batalha travada ao mesmo tempo nos salões dourados e nas sombras frias da traição. Organização e silêncio, ordenou ele firme. Que ninguém saiba do que descobrimos. E que os falsos sejam expostos.
Amanhã, tudo mudará. Layla sentiu o peso daquela responsabilidade esmagar seus ombros, mas também a centelha renovada de esperança e propósito. Sua coragem e sagacidade eram agora não só reconhecidas, mas necessárias para salvar um império inteiro. Quando o conselheiro se retirou e as sombras da noite abraçaram o palácio novamente, o sheik aproximou-se dela, quase sussurrando. Nunca pensei que uma simples chama poderia incendiar meus muros. Você? Seus olhos buscaram os dela, revelando uma vulnerabilidade rara. Mexeu com algo dentro de mim que poucos ousaram tocar. Ela desviou o olhar, o rosto tingido de um rubor tímido, mas o coração acelerado. Entre ambas as figuras flutuava uma promessa silenciosa de mudanças drásticas, guerras internas e um amor que poderia ser o único remédio para a ruína iminente. Lá fora o vento do deserto uivava, carregando consigo uma mensagem não dita, o prenúncio de segredos mais obscuros e perigos que ainda viriam à tona. Naquela noite o palácio guardava não só os mistérios de um trono ameaçado, mas também o nascimento de uma aliança improvável, um elo entre poder e simplicidade, entre tradição e coragem. E o envelope, esquecido sobre a mesa de Mogno, continha mais do que palavras. Guardava a chave para o destino do sheik bilionário. Mas havia ainda um documento que Layla não tinha visto. Uma página secreta solta, com uma assinatura que faria o sangue do sheik gelar. Um nome que ele jamais esperava ver conectado à traição estava ali, nítido, sangrando na tinta escura como uma sentença de morte. No silêncio mortal da madrugada, aquela revelação se tornou a faísca que poderia destruir não só impérios, mas corações. E a verdadeira tempestade estava apenas começando. O silêncio da noite parecia ainda mais denso, como se a própria escuridão tivesse engolido o palácio, pesando no ar cada segundo que se arrastava. O sheik bilionário encarava o envelope aberto nas mãos de Layla, os olhos sombrios, refletindo a gravidade das palavras que ali descansavam. A traição não era só um risco distante. Era uma ferida aberta, pulsante, pronta para devastar seu império e todos que dependiam dele. Ela, apesar da aparência frágil, permanecia firme, o corpo tenso, mas a voz firme, como a lâmina que cortava a dúvida. Entre os móveis luxuosos e as paredes ornadas de ouro e seda, seu olhar encontrou o dele, intenso, profundo, carregado de uma mistura estranha de desconfiança e um reconhecimento silencioso que os unia naquele momento. Quem poderia trair assim? A pergunta soou quase como um sussurro, cortado pela dureza da informação. Alguém tão perto. Alguém que conhecemos. Ele fechou os olhos por um instante, tentando afastar a dor que ameaçava quebrar sua compostura. O trono, tão majestoso e imponente, parecia agora um pesado fardo erguido por alguém a ponto de desmoronar. Essa pulseira, murmurou, desviando-se da mesa para olhar o pequeno objeto que Layla segurava. Nunca deveria ter deixado meus aposentos. É um símbolo, uma lembrança sagrada para mim. E agora, um enigma. Layla virou a joia nas mãos, o metal frio contrastando com seu calor pulsante. Então, com voz baixa, revelou o que havia descoberto desde que a pulseira aparecera naquele lugar proibido. Não foi só um acidente ela estar aqui. Foi uma provocação. Quem a deixou pretende que saibamos que está mais perto do que imaginamos. Alguém tentando mexer com seus fantasmas, com suas memórias, para enfraquecer seu domínio. O sheik permaneceu imóvel, como se o golpe tivesse sido desferido antes mesmo de o inimigo ser visto. O peso do passado,
invadia o presente como uma sombra tão poderosa que parecia arrastar tudo para o abismo. Então, o inimigo não está só entre os invasores de fora. Está dentro, disse ele, voltando os olhos para Layla, agora trovador e confidente. E nós dois, estranhos na mesma tempestade, precisamos encontrar a forma de impedir que essa traição nos engula. O som do vento nas janelas abertas misturava-se ao ruído distante das carroças no pátio. Um lembrete do mundo lá fora, virando quase uma música melancólica que embalava aquela estratégia silenciosa. Layla permaneceu em silêncio por um momento, suas mãos se entrelaçando, respirando fundo para acalmar o turbilhão de emoções que a batalha iminente trazia. Um misto de medo e determinação iluminava seus olhos, trazendo à tona uma coragem selvagem que ela mesma desconhecia existir. Então, por onde começamos? Soltou finalmente, com a voz firme e decidida. O sheik recuperou o equilíbrio. Cada palavra que saía de seus lábios era um comando silencioso em meio à tempestade invisível. Amanhã, convoque-os, aqueles que ainda não se mancharam, os conselheiros, soldados, até mesmo os aliados que permanecem nas sombras da honra. Faremos uma seleção, uma investigação que será tão implacável quanto o calor do deserto ao meio-dia. Ele se aproximou lentamente da janela. O luar banhava o deserto com uma luz prateada e fria, as dunas ondulando em sombras que pareciam esconder segredos milenares. O olhar do sheik estava distante, talvez buscando no horizonte algo que pudesse salvá-lo do naufrágio que se aproximava. Layla o observou, sentindo o desconforto daquele homem acostumado a ter o mundo aos seus pés, mas agora à mercê de fantasmas internos e traições ocultas. Pela primeira vez, viu a vulnerabilidade real por trás do soberano inabalável. Eu ficarei ao seu lado, disse ela, afastando-se da mesa onde o envelope repousava. Não só por devoção, mas porque acredito que este império pode ser salvo. E talvez até nós dois. Ele a fitou de novo, a intensidade de seus olhos revelando um misto de espanto e curioso respeito. Um sentimento que crescia teimosamente, insistente, naquele silêncio carregado da sala de audiências vazia. Você não é como as outras, declarou, a voz baixa, carregada dessa admiração inesperada. Você não teme o que está por trás dessa máscara de poder que todos usamos. E o silêncio que se formou entre os dois foi interrompido por um sussurro, quase imperceptível, que veio do fundo do palácio. Um som breve, rápido, como deslizar. De uma sombra, uma presença que ninguém ali esperava. Layla agarrou a mão do sheik, seus dedos ainda tremendo tanto pela adrenalina quanto pela proximidade que antes era inimaginável. Ela sentiu o pulsar do coração dele, firme, mas cheio daquela inquietação que acompanhava os guerreiros à beira da guerra. Estamos sendo observados, disse ela, quase sem ar. Alguém dentro de casa não quer que saibamos o que descobrimos. O sheik virou-se lentamente, seu olhar cortante lançando-se à escuridão dos corredores que se estendiam como venas frias pelo palácio. O peso da suspeita foi além das paredes douradas, infiltrando-se nos alicerces de sua confiança. A máscara caiu, falou, firme, segurando a mão dela com força. O segredo não é mais nosso. Agora devemos estar prontos para o que vier, porque o próximo movimento pode custar não só nossos negócios ou nosso império, mas nossas próprias vidas. Um arrepio percorreu a espinha de Layla, enquanto uma porta distante rangia, um ruído estranho e calculado
que parecia anunciar a chegada de uma figura inesperada. No instante em que a grande porta se abriu devagar, iluminada pelo brilho trêmulo das tochas, um rosto surgiu na escuridão. Um rosto que, ao ser visto, fez o corpo do sheik congelar pela surpresa e pela dor. "Você", sussurrou ele, a voz falhando, enquanto o silêncio se fazia absoluto. "Eu jamais pensei que veria você aqui, vivo." Aquela presença inesperada, vinda do passado, trazia um segredo que poderia quebrar tudo o que restava, ou salvar o que parecia condenado. E no mesmo instante, Layla sentiu que a verdadeira tempestade acabava de começar. O silêncio no palácio se tornou quase sufocante. O sheik bilionário mantinha a mão firme sobre a mesa de mogno, os dedos cerrados como garras que tentavam conter a tempestade que crescia dentro dele. A pulseira descansava na palma de Layla, seu brilho delicado contrastando cruelmente com a gravidade das palavras que habitavam o envelope aberto sobre a superfície polida. Ela sentiu o olhar dele, quente e penetrante, fixo em seu rosto. O peso daquela angústia compartilhada os unia, mesmo que a distância social entre eles parecesse um abismo impossível de transpor. Dicou-se essa traição. Sua voz saiu áspera, arrastada pelo ressentimento. Está mais próxima do que eu podia imaginar. Alguém que caminhava conosco, sorrindo, enquanto envenenava nosso império. Recebeu o impacto daquela declaração como se fosse seu próprio coração golpeado. Sabia que as apostas nunca foram tão altas, que cada decisão podia ser a fronteira entre a queda e a sobrevivência. E ainda assim, naquele instante, sua determinação só se fortalecia. "Precisamos agir com precisão", ela afirmou, os olhos brilhando com a luz tênue da lamparina que os embalava. "Sem isso, nada mais fará sentido. O silêncio é cúmplice. A dúvida é nossa maior adversária." A voz do sheik ganhou outro timbre, mais sombrio e carregado de uma tristeza que ele tentava esconder até mesmo de si mesmo. "E quem, entre todos os que confiança, pode ser o carrasco que desfralda nossa sina? Como separar a lealdade da máscara?" Por um instante, nenhum som surgiu além do sutil farfalhar do vento do deserto, que sussurrava segredos antigos pelas janelas semiabertas. O perfume do jasmim misturava-se à tensão, preenchendo cada canto da sala com paradoxos de beleza e medo. Layla fechou os olhos, a cabeça girando com as peças daquele tabuleiro invisível. Retornou mentalmente às horas que passou vasculhando arquivos esquecidos, observando as conexões que ninguém mais parecia enxergar. A verdade era um fio tênue que só aqueles dispostos a se arriscar poderiam seguir. "Amanhã, quando o sol cruzar o horizonte, convocarei os poucos em quem ainda confio para uma reunião sigilosa", declarou o sheik. "Mas não será o suficiente. Precisamos descobrir quem é o traidor antes que ele se reforce." Ele se afastou da mesa, seu corpo imponente bancando a certeza que sua mente ameaçava abandonar. Os passos reverberavam no mármore gelado, quebrando o silêncio com o peso de um trono prestes a ruir. Layla o seguiu, o coração oscilando entre a coragem e o medo de um destino incerto que ameaçava engoli-los. "Eu estarei ao seu lado", ofereceu ela, a voz vulnerável e firme ao mesmo tempo. "Porque sei que, apesar da distância que nos separa, a verdade só pode nascer da coragem de quem se recusa a se calar." O sheik parou diante da grande janela que dava para o deserto. Lá fora, as dunas dançavam sob o luar prateado, uma enorme paisagem silenciosa e eterna.
Ele apertou a pulseira no bolso da túnica, como quem segura uma lembrança e um aviso. Esta joia, minha esposa a usava com orgulho, e nunca pensei que pudesse se tornar um símbolo de ameaça. Quem ousaria usar o passado para me ferir tão profundamente? Quando voltou o olhar para Layla, era como se por trás da armadura de poder, ela se tornasse a única luz capaz de iluminar aquele labirinto sombrio. O inimigo não é só nosso adversário externo. Está enraizado aqui, onde menos esperamos, disse ele, a voz mais baixa, mais firme. Alguém que troca lealdade por lucro, que vende alma por poder. A porta pesada do palácio rangeu, assustando-os. E conselheiro real entrou, seu rosto marcado pela idade e pela tensão que os dias recentes haviam esculpido em sua expressão. Vossa Alteza, a voz era formal, mas carregada de urgência. Os rumores se espalharam mais rápido do que prevíamos. O inimigo aproveita as sombras até mesmo do nosso lar. O sheik lançou um olhar breve para Layla, a cumplicidade silenciosa tornando-se uma promessa entre eles. Mantenho o silêncio e a vigilância, mas não permitirei que nossa fragilidade seja exposta. Quem trair enfrentará a justiça do deserto, ordenou ele. O conselheiro fez uma saudação rápida, recuando para as sombras do corredor. O silêncio retornou, porém agora pesado com uma atmosfera de iminente confronto. Layla, num gesto inconsciente, limpou as mãos na túnica simples que usava. A pulseira que repousava sobre a mesa parecia emitir um brilho quase sobrenatural, como se guardasse não apenas a história de uma mulher amada, mas também os segredos do próprio palácio. Você acha que seu passado ainda pode nos salvar ou condenar? Perguntou ela, sua voz hesitando diante da vulnerabilidade que ela nunca imaginou vislumbrar no sheik. Ele pareceu refletir por um instante, que pareceu eterno. Então falou com aquela mistura de fatalismo e esperança que só os homens quebrados por batalhas internas possuem. O passado é um fantasma que persegue os que não conseguem se libertar, mas também pode ser a âncora que nos impede de naufragar no presente. Eu ainda não sei qual dessas faces vai prevalecer. Layla sentiu a tensão diminuir ligeiramente, como se aquele momento de verdade abrisse uma passagem entre eles. Mas antes que pudessem se perder naquele suspiro de cumplicidade, um ruído abafado chamou-a. Atenção! Um som que não deveria estar ali. Do fundo do corredor, uma sombra rápida e tênue deslizou por uma porta entreaberta, desaparecendo entre os corredores vastos e silenciosos. O sheik e Layla se entreolharam, o perigo daquela presença invisível caindo sobre eles como areia movediça. Alguém está mais perto do que imaginamos, disse ele, a voz carregada de um fio de desespero e determinação. E esse alguém não vai se contentar em destruir apenas negócios. Está caçando almas. O coração de Layla acelerou, as paredes douradas agora parecendo fechar-se ao redor deles. E naquele instante, quando as estrelas do deserto brilhavam indiferentes no céu, uma nova ameaça silenciosa, escura e traiçoeira, começava a lançar suas redes. O sheik bilionário apertou as mãos, sentindo a primeira rachadura aberta no império que ele jurou proteger. Uma voz sussurrou em sua mente, a mesma que ecoava das profundezas do passado e das sombras do presente. Nem todo inimigo veste a face do estranho. Alguns usam máscaras forjadas na própria luta pelo poder. E assim, o palácio, antes salvação, tornava-se prisão. E o jogo cruel estava só começando. O murmúrio contido do vento do deserto arranhava as janelas altas do palácio,
trazendo consigo o cheiro quente e seco da areia. Da suntuosa sala de audiências, o silêncio tornara-se quase sufocante, como se até as pedras estivessem em vigília. O sheik bilionário permanecia imóvel, a mão repousando sobre a mesa de mogno escuro, os olhos profundos perdidos nas sombras do passado e na ameaça presente. Ao seu lado, Layla segurava firme, quase instintivamente, a pulseira delicada que carregava o peso de lembranças e segredos. Ele respirou fundo, o ar quente entrando pela fresta da janela mal vedada, enquanto seu olhar se fixava na joia, símbolo de tudo que havia construído e agora do que poderia perder. Quem seria capaz de usar nossas próprias memórias contra nós? Sua voz surgiu baixa, carregada de amargura e incredulidade. Layla engoliu em seco, sentindo o aroma pungente do incenso ainda no ar, misturado àquele perfume tão peculiar do sheik. Uma mistura quase hipnótica de especiarias e oud. Ela não respondeu de imediato, deixando que o silêncio amplificasse o peso daquela pergunta impossível de responder com facilidade. Alguém que conhece nossos passos, nossos segredos mais íntimos, arriscou finalmente, a voz firme, apesar do frio que lhe subia da espinha. Ele se virou, e no olhar havia uma tempestade contida, um furor silencioso que dilacerava seu orgulho e sua esperança. Isso significa que a traição está enraizada, murmurou, infiltrada como um veneno nos corredores dourados deste palácio. Um inimigo que não teme nos enfrentar de frente, mas que opta por ferir pelas costas. Layla sentiu a gravidade daquele momento, o abismo entre o poder e a vulnerabilidade. O homem que dominava um império se mostrava agora frágil diante da realidade invisível que ameaçava tudo. Por um instante, seus olhos se encontraram, e ela viu, além da pose implacável, um homem ferido que precisava, mais do que nunca, de uma aliada. Precisamos agir rápido, antes que o veneno se espalhe ainda mais, disse ela decidida. E para isso não basta deter os que já vemos. É necessário descobrir quem ainda oculta suas garras nas sombras. O sheik assentiu, um sinal imperceptível que selava um pacto silencioso entre eles. A tensão parecia pulsar no ar, como se o próprio palácio estivesse prendendo a respiração. Um súbito ruído ecoou pelos corredores. O ranger soturno de uma porta antiga que se abriu lentamente. Os olhos do sheik arregalaram-se, e Layla sentiu a mão firme dele apertando a sua, mais por necessidade que por conforto. Alguém caminha por onde não deveria, sussurrou ele. O som suave de passos ecoou, aproximando-se vagarosamente, carregando consigo uma aura de ameaça e mistério. A porta se entreabriu, revelando uma figura familiar que congelou o sangue do sheik. Não pode ser. Sua voz falhou. Uma mistura de surpresa e dor. A mulher que entrou trazia no olhar uma história não contada, uma natureza de paradoxo que desafiava a lógica fria daquele palácio. Seus passos foram lentos, quase desdenhosos, mas a cada movimento fazia o ar na sala ficar mais denso, mais carregado. Layla observava em silêncio, sentindo o coração acelerar. Sabia que aquela visita não era por acaso, e que a chegada daquela figura poderia reconfigurar todas as peças da dança de poder que vinham ensaiando. Eu disse que voltaria. A voz da mulher soou firme, como um aço cortante sob o véu da noite. O sheik engoliu em seco, o peso da palavra não pronunciada pendendo entre eles como uma sentença. Você, repetiu ele, a dor estampada em cada sílaba. Pensou que eu já o havia esquecido, mas a verdade é que nunca deixei de esperar por este momento.
Nem mesmo a força dos meus impérios apagou sua sombra. A mulher sorriu, um sorriso frio, repleto de promessas silenciosas e antigos rancores. E eu não vim apenas para lembrar você do passado. Vim trazer o aviso que você talvez já sinta. Nem todo inimigo está visível. Nem toda ferida cicatrizada está realmente curada. Layla deu um passo. À frente, sua voz firme cortando o ar pesado. Estamos preparados para enfrentar tudo o que vier. Mas não vamos mais tolerar traições, internas ou externas. A mulher virou o rosto lentamente na direção de Layla, seus olhos vazios de compaixão. Ah, jovem, sua coragem é admirável, mas perigosa. Em um mundo onde as máscaras caem com facilidade, poucos sobrevivem à tempestade que se aproxima. O sheik ficou estático, enquanto suas mãos apertavam a mesa de mogno, a pele adquirindo um tom pálido ante a tensão crescente. Diga então, exigiu ele, por que voltou? Não para reparar danos, mas para desenterrar feridas. O que busca realmente? A resposta veio como um sussurro carregado de veneno. Justamente isso. Quero que veja o que está por trás do que chama de aliados, que entenda quem movem as peças no tabuleiro e que prepare seu coração para a próxima jogada. Porque os segredos que até agora enterramos são apenas o começo. O sheik recuou um passo, o olhar fixo na mulher que parecia ser o elo perdido entre seu passado e a crise atual. Layla sentiu a urgência daquele momento, abrir uma fenda em sua coragem. Aquele confronto não era apenas político ou estratégico, era pessoal, profundamente enraizado em segredos que ameaçavam explodir a qualquer instante. Ela voltou a segurar a pulseira, seu toque delicado trazendo a lembrança de tudo o que estava em jogo. Precisamos decidir em quem confiar, murmurou ela, sabendo que aquela decisão poderia custar suas vidas. O sheik voltou os olhos para ela, e no brilho intenso do olhar, uma promessa de que, apesar da tempestade, nenhum deles desistiria sem lutar. O silêncio voltou a fechar-se no salão, como um presságio cruel. Lá, fora, o deserto brilhava sob o luar, sereno e vasto, indiferente às batalhas humanas. Mas dentro dos muros do palácio, uma nova guerra começava. O sheik bilionário soube que não apenas seu império estava em perigo. O próprio coração que lhe custava tanto a revelar estava prestes a se partir em 1000 pedaços. A mulher deu um passo à frente, rompendo a distância, e sussurrou com uma voz que congelou o ar. Prepare-se para perder tudo, inclusive quem pensa que ama. O ar do palácio parecia ter enrijecido, o silêncio carregado, pesando como uma tumba ao redor do sheik bilionário e Layla. O eco do último confronto ainda reverberava nas pedras frias, enquanto o brilho da pulseira repousava à sua frente, um símbolo cruel da fragilidade que ameaçava corroer aquele império, sólido como as dunas invisíveis do deserto. O olhar do sheik, antes distante e endurecido, agora carregava a angústia de quem percebe a traição não apenas como uma ameaça externa, mas como uma lâmina fincada profundamente nos próprios muros que jurara proteger. Layla sentiu a mão dele pressionar a sua por um instante fugaz, um contato que dizia mais do que qualquer palavra, uma confissão muda da pressão sufocante que o poder impunha. Seus olhos buscaram os dela, encontrando uma força que era ao mesmo tempo desafio e refúgio. Ele, o titã da fortuna e do deserto, dominado por uma crise que nem todo dinheiro podia remendar. Ela, a chama inesperada, que ousava encarar o abismo sem piscar.
Quem entre nós carrega o punhal nas costas? Murmurou o sheik, cada sílaba uma punhalada. Alguém que conhece o sabor do meu hálito, o peso da minha sombra. A sala parecia se fechar. Com aquela pergunta, o perfume de jasmim ainda pairava, mas agora se misturava a um traço amargo, um presságio de que o luxo nada valia diante da certeza de estarem sendo vigiados por um traidor invisível. Layla expirou, tentando manter a serenidade que sua coragem impunha. Essa pulseira, este envelope, são mensagens. Quem usa seu passado contra você quer que o medo tome seu lugar. Mas não permitiremos isso. A voz dela era firme, mas um tremor sutil denunciava o preço do temor da incerteza. O sheik recostou-se na poltrona, os dedos traçando linhas invisíveis pela superfície dura do mogno, tentando costurar um plano com as migalhas de informações que tinham. Amanhã vestirei o trono sob outro olhar, ele anunciou, voz rouca, mas resoluta. Convocarei aqueles que ainda têm honra, aqueles que não se sujaram na lama da traição. Será a nossa última. Aposta, e você estará ao meu lado, Layla. Não como uma sombra, mas como uma parceira. Um eco longínquo de passos reverberou no corredor, interrompendo a quase quietude que tomava o espaço. Os dois se voltaram, alertas. A porta se entreabriu devagar, e a figura do conselheiro real surgiu, seu semblante carregado como se carregasse não apenas as notícias, mas o próprio peso do mundo. Vossa Alteza, os rumores se espalham rápido demais. Sua voz grave cortou a tensão. Há olhares curiosos, aliados e inimigos, mais próximos do que nunca. Precisamos ser estratégicos e silenciosos. O sheik assentiu, os olhos fixos no homem que parecia segurar a chave para as próximas decisões. Silêncio é nossa arma, e a verdade, nossa lança. Que o próximo passo seja calculado, e que ninguém suspeite que já fomos surpreendidos. Layla engoliu a descoberta do conselheiro, ciente de que o jogo envolveria riscos maiores a cada gesto, a cada palavra medida no salão de ouro e seda. Ele se virou para ela, com olhos que agora brilhavam com uma mistura de respeito e um reconhecimento que nem o poder podia forjar facilmente. Você trouxe luz a uma escuridão que eu não conseguia iluminar. Agora, precisamos ser a tempestade que varrerá essa traição antes que ela contamine tudo. O perfume do Old parecia intensificar, abafando a incerteza que pisava nas bordas da mente do sheik. Layla apertou a pulseira na mão, um lembrete doloroso da fragilidade do poder e da brutalidade dos segredos guardados. Um silêncio pesado se instalou entre os dois, tão denso quanto a noite que caía lá fora, envolvendo o deserto com seu manto invisível. O palácio, majestoso e silencioso, guardava agora não apenas joias e ouro, mas também um perigo oculto que ameaçava derrubar colunas invisíveis e existências forjadas no calor implacável do sol. O sheik se aproximou da janela, olhando para as dunas que se alongavam sob a luz fria da lua crescente. Cada sombra parecia se tornar um inimigo em potencial. Cada sussurro do vento carregava promessas de conspirações e dor. A tremedeira em seu corpo, quase imperceptível, revelava o quão profundo o veneno já havia entrado nas veias daquele reino. Layla percebeu o conflito interno, o peso esmagador entre a responsabilidade e a vulnerabilidade, e por um breve instante sentiu o peso de todo um império descansando também sobre seus ombros delicados. Ela não era mais uma intrusa. Era parte de uma batalha que transcenderia a simples busca por poder. O passado não morreu, sheik, sussurrou ela, se aproximando,
sentindo o calor daquela presença que oscilava entre a dor e a determinação. E ele está prestes a rir na nossa cara se não estivermos prontos para enfrentá-lo. Ele ergueu os olhos, confrontando o brilho feroz da mulher que ousava segurar seu destino nas próprias mãos. No meio das tramas, das mentiras e das máscaras, havia uma verdade que nenhum deles poderia negar. Amanhã será o dia que decidirá o futuro de todos nós, disse ele, cada palavra carregada de um peso quase profético. E, se o que encontramos até aqui é só o começo, então só nos resta preparar nossos corações para o que ainda está por vir. Uma sombra longa e súbita atravessou o salão, fazendo o ar gelar como o sopro da tempestade prestes a desabar. Ambos se viraram rapidamente para a escuridão que se insinuava entre os corredores, onde passos furtivos desapareciam com um sussurro carregado de ameaça. O sheik bilionário apertou os punhos, os nós dos dedos brancos sob a tensão. As estrelas do deserto brilhavam indiferentes na vastidão do céu noturno, como testemunhas silenciosas do início de uma guerra que seria travada longe dos campos de batalha visíveis. E naquele instante, quando todos os segredos pareciam prestes a se romper, Layla ouviu uma voz firme e fria ecoar no silêncio cortante. Vocês acham que encontraram tudo. Mas eu apenas mostrei a primeira peça do jogo. O olhar do sheik se tornou um labirinto de dor e desafio. E ele deu um passo à frente, pronto para enfrentar o inimigo que nunca imaginara ter tão perto. O jogo estava longe de acabar. O silêncio naquela sala enorme parecia uma sentença, pesado como o ouro que adornava as paredes e cobria os móveis majestosos. O sheik bilionário e Layla permaneciam imóveis, como estátuas cuja respiração era ofegante demais para ser ouvida. A pulseira repousava entre eles, um relicário de memórias e traições, e o envelope aberto sobre a mesa era um convite sombrio para um futuro incerto. Ele fechou os olhos por um instante, tentando expulsar a mistura amarga de raiva e incredulidade que tomava seu peito. Cada palavra daquele documento ecoava como um açoite. A traição não vinha de fora, mas rastejava sorrateira, vestida de familiaridade, de confiança traída. Aquele inimigo oculto não temia as armas nem os exércitos. Agia com a precisão cruel do veneno administrado pelas costas. Layla sentiu o pulso acelerar diante daquele silêncio, seu coração batendo em sintonia com o do sheik, uma batida que pulsava esperança e medo. Ela abriu a boca, querendo dizer que não havia derrota enquanto ainda respirassem, mas a coragem que carregava se embaraçava no nó apertado da incerteza. Afinal, quem dentro daquele palácio pudesse carregar uma lâmina tão afiada contra o próprio trono? Essa pulseira, sussurrou ele, direcionando o olhar carregado de pesar à joia fina, pertenceu à minha esposa. Nunca imaginei que se tornaria símbolo não de amor, mas de ameaça. Layla virou lentamente o objeto entre os dedos. O metal frio queimava a pele, como se carregasse a própria dor da traição. Ela não podia evitar sentir que aquela presença espectral da esposa falecida lançava uma sombra sobre o hoje, um aviso silencioso do perigo iminente. Não foi um acidente sua presença aqui, afirmou, com a voz firme como uma lâmina afiada. Quem a deixou quis nos dizer que está mais perto do que imaginamos. Explora nosso passado para ferir nosso presente. Ele se endireitou, a expressão fechada como um punho cerrado, o ar na sala, ficando ainda mais denso. A sala ostentava sua opulência, vidros coloridos filtrando a luz da lua prateada, que caía como um luar etéreo,
sobre os tapetes persas e os brocados das vestes reais. O veneno está dentro de casa, disse, olhando para Layla com olhos que guardavam feridas profundas e renovada determinação. E nós dois, estranhos unidos por essa tempestade, precisaremos ser mais do que aliados. Seremos confidantes numa guerra sem igual. O som inesperado de passos arrastados quebrava a quietude tensa, e a porta de Mogno se abriu lentamente. O conselheiro real entrou. Sua presença era o peso do dever e da urgência. O rosto desgastado pelas responsabilidades parecia carregar o próprio cansaço do mundo. Vossa Alteza, anunciou com voz grave, cortando a atmosfera pesada. Os rumores já correm pelos corredores. O sheik desviou apenas o olhar, como se soubesse que aquelas palavras confirmavam a diarra invisível que os rondava. Mas era a voz que saiu firme, como um decreto firmado na areia do deserto, que marcou o próximo passo. Organizem a defesa silenciosa. Ninguém deve saber o que descobrimos. A desconfiança será nossa mais forte aliada. Layla sentiu o apertar da mão dele, um gesto breve, insuficiente para esconder o turbilhão que se formava entre eles. A distância social que antes os separava parecia dissolver-se, substituída por uma compreensão mudada e profunda. Amanhã, prosseguiu o sheik, o tom firme, agora tingido de uma vulnerabilidade inédita. Convocarei os poucos em quem a honra ainda permanece pura. Cada um será testado até o limite. Nenhum segredo passará despercebido. Ela o encarou, os olhos revelando uma mistura de coragem e medo. Sabia que carregar aquele fardo poderia ser sua sentença, mas também sua redenção. Não serei apenas uma sombra, Nadine, disse ela, usando seu nome pela primeira vez com uma sinceridade crua. Estarei ao seu lado, não como serva, mas como parceira. O olhar dele revelou um brilho intenso, um lampejo da área condutora que sempre estivera por trás do império. A busca pela verdade, mesmo que ela traga a ruína ou a salvação. Um som quase imperceptível quebrou o momento. Um sussurro curto e silencioso, vindo do corredor, fazendo os dois se voltarem à escuridão, como se uma serpente invisível deslizasse ali. Estão nos observando, murmurou Layla, a temperatura do ar parecendo cair. Alguém que deseja que não saibamos o jogo que se desenrola. O sheik estreitou os olhos, a tensão desenhando linhas profundas em seu rosto. Nunca pensara estar tão vulnerável. Dentro do próprio palácio, o trono que carregava há anos parecia se desmanchar sob as mãos que antes o seguravam firme. Ele soltou a mão dela lentamente, mas o toque ainda pulsava na pele como uma centelha. Essa noite mudará tudo, disse, com uma decisão que carregava o peso do deserto inteiro. O segredo já não é nosso, e quem espreita nas sombras não hesitará em destruir tudo, inclusive nós. No exato instante em que ele terminou, a grande porta se abriu com um rangido pesado e uma figura surgiu emergindo da penumbra. O ar ficou gelado. O olhar do sheik se fixou nela como uma lâmina. Seus dedos tremeram, o coração acelerado como uma batalha prestes a explodir. Pensei que não iria mais aparecer, murmurou ele, na voz um misto de surpresa, dor e desafio. A mulher sorriu, fria e calculista, a existência dela lançando um véu sombrio sobre o que consideravam seguro. Voltei para lembrar que os fantasmas do passado nunca morrem. Eles apenas esperam o momento certo para rasgar o presente. Layla sentiu seus olhos se fixarem naquela presença, um presságio fatal, a promessa velada de que esta era a primeira jogada de um jogo muito maior. E no sussurrar gélido do deserto, que invadia pela janela, um segredo ainda mais profundo esperava ser revelado.
capaz de despedaçar não apenas emblemas e alianças, mas corações. O sheik engoliu o nó que crescia na garganta, os muros dourados tremendo ao redor daquela iminente tempestade. E enquanto a lua prosseguia seu curso silencioso, uma cela invisível começava a se fechar. O jogo estava apenas começando, e quem seria vítima ou algoz, o tempo ainda não contava. A primeira luz tímida do amanhecer tingia o céu com dourados e tons rosados, filtrando-se pelas vitrais do palácio e pousando suavemente sobre as paredes ornadas de ouro. O deserto além parecia despertar lentamente, silencioso e imensa, como um guardião pacífico após a mais brutal tempestade. Dentro da sala, o sheik bilionário Nadim permanecia em pé diante da janela, o olhar fixo nas dunas que se alongavam. Mas havia nele algo diferente. A rigidez estava solta, o semblante carregava a leveza de quem, finalmente, começava a enxergar além das sombras. Ao lado dele, Layla mantinha-se firme, o rosto iluminado por um sorriso discreto, que carregava a esperança de quem tivera que enfrentar tempestades e encontrara forças para vencê-las. Na noite anterior, a traição que quase destruiu o império fora desmascarada. Com a coragem de Layla e a prudência de Nadim, os conspiradores foram afastados, suas máscaras removidas diante da corte. A justiça real, ainda que implacável, garantiu que a honra do emirado fosse preservada, tornando claro para todos que o poder não reside apenas no ouro, mas na verdade e na lealdade. As portas do salão se abriram devagar, revelando o conselheiro real, agora menos tenso, trazendo a confirmação de que o equilíbrio começava a ser restaurado. Os rostos dos nobres, outrora marcados pela dúvida e pela incerteza, exibiam a serenidade renovada da confiança que se reconstrói sobre a base firme da justiça feita. Nadim virou-se finalmente para Layla, seus olhos encontrando os dela com uma profundidade que palavras não precisavam descrever. A distância que por tanto tempo separou parecia agora insignificante diante do elo que tinham cultivado, a confiança adquirida pela batalha compartilhada. A admiração que brotara, mesmo nos momentos mais sombrios, e a ternura que crescia tímida, como um broto em solo árido. Você foi a chama que iluminou a escuridão deste palácio, disse ele, a voz suave como o toque de uma brisa morna. Nunca imaginei que encontraria a minha parceira onde menos procurei. Obrigado por não ter desistido. Layla desviou o olhar por um instante, o rubor colorindo suas bochechas, e depois o ergueu com a ousadia que só o amor pode dar. Não se trata de desistir, respondeu ela, mas de lutar pelo que realmente importa. Nosso futuro. O que construímos para além das riquezas e dos títulos. A seguir, Nadim tomou sua mão com reverência, um gesto simples que encerrava toda a intensidade contida naquelas semanas turvas. Seus dedos entrelaçados transmitiam a promessa de que não estariam mais sozinhos, que juntos enfrentariam qualquer tempestade que lhes coubesse. O sol, rompendo atrás do horizonte, parecia abençoar aquela aliança, derramando seus raios dourados sobre as dunas e refletindo nas joias que adornavam o sheik, mas sobretudo no brilho que agora emanava da heroína que ousara desafiar o destino ao seu lado. Nos salões, as vozes ressurgiam, mas com uma nova melodia, um murmúrio de esperança, de recomeço. Os empregados sorriam discretamente ao cruzar o caminho de Layla, reconhecendo nela a força que fora subestimada. Os soldados e guardas recebiam ordens com uma determinação silenciosa.
conscientes de que pertenciam a um império que finalmente aprendia a olhar para dentro, para seus próprios valores. Nadine conduziu Layla aos jardins do palácio, onde as primeiras flores da primavera se abriam para o mundo, exalando aromas capazes de curar as feridas mais profundas. O lugar, antes apenas cenário de luxo distante, parecia agora pulsar vida e verdade. Ali entre as rosas e os lírios perfumados, Nadine se ajoelhou lentamente, segurando firme as mãos que tinham mudado seu destino. Layla, prometo que este lar, este império e o que há em mim serão sempre para você, afirmou, sua voz carregada de emoção contida e sincera. Que minhas batalhas serão suas e que nenhum segredo mais nos afastará. Ela sorriu, os olhos marejados pela intensidade daquele instante, e então, sem hesitar, aceitou o enlace que transformava não apenas um homem ou uma mulher, mas duas vidas destinadas a se unir contra todos os obstáculos. O deserto ao redor parecia testemunhar aquele momento sagrado, as estrelas recuando diante do brilho que emergia no coração daquele palácio. A paz, tão almejada, finalmente florescia entre o sheik bilionário e sua amada. Na cerimônia que se seguiu horas depois, diante de familiares, aliados e amigos fiéis, Nadine e Layla celebraram não apenas uma união, mas a vitória do amor e da coragem sobre as sombras do poder e da traição. Os votos trocados na frente daquela corte dourada carregaram a força de quem conheceu a dor e escolheu perdoar, de quem viu o abismo e decidiu caminhar junto para o horizonte. Enquanto os sinos soavam, anunciando a nova era daquele emirado, Nadine olhou para Layla e soube que finalmente havia encontrado o que faltava para completar seu império. Um coração que amasse além do ouro. Uma alma que entendesse que o verdadeiro poder reside na confiança e no perdão. E assim, sob o céu vasto e imenso do deserto, a última página daquela história se fechava com a promessa de um novo amanhecer, onde o sheik bilionário e sua amada viveriam não apenas como governantes, mas como juntos, arquitetos de um amor que nenhum segredo poderia destruir.